Olá, queridos amigos e amigas do nosso Momento Redenção. Nós, felizes mais uma vez por estarmos aqui na companhia de todos vocês, trazendo desta feita um tema referente à educação, que está no livro A Educação segundo o Espiritismo, que é um trabalho da professora, educadora e espírita Dora Encontre. Esse livro é da editora Comênios e que traz esse título, que é um trabalho, no meu entendimento, maravilhoso, Educação segundo o Espiritismo. E nós vamos abordar nesse nosso encontro o capítulo 3 dessa obra, que é a criança. Não à toa, é claro, nos nesses meses iniciais do ano 2022, né, nós estamos agora nesse início de mês de julho, e até agora nós já tivemos, pelo menos com notoriedade na imprensa brasileira, 3 casos, né, de estupro de crianças, de meninas negras, uma no Espírito Santo, a outra em Santa Catarina, a outra no Piauí, e, enfim, se sucedem fatos dessa natureza graves, mas não só. Os dados de alguns institutos apontam um número crescente de estupros de crianças nessa faixa etária de 10 a 14 anos, que é assustador, assustador. E aí nós pensamos nesse tema, a criança tratado aqui nesse âmbito da educação, nós queríamos trazer para as reflexões de nós todos, né? Afinal de contas, nos parece de extremíssima importância. Se nós pensarmos no Evangelho de Jesus, se nós pensarmos nas palavras dele, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nascer de novo, nós, espíritos adultos, espíritos antigos, velhos, que após o desencarne voltamos à erraticidade, e a erraticidade que é esse tempo que a gente passa entre as reencarnações, passamos algum tempo mediamente ou longamente em erraticidade, organizando-nos, orientando-nos para retomarmos uma nova reencarnação. Voltamos nessa feição infantil, puro e simples, como é típico da criança na sua generalidade, né, na maior parte dos casos, para encetar uma nova caminhada, né, de renovação, de busca, de crescimento, onde nós estamos entregues às mãos dos adultos para possibilitar um melhor caminho, equilíbrio na caminhada, amparo, orientação, sustento, acolhimento. Vamos pensar nesse tema. A criança. E ela começa com um tema da psicologia do desenvolvimento. Partindo do entendimento da natureza humana e de sua psicologia, pode-se definir algo a respeito da criança. A criança é, antes de mais nada, um espírito reencarnado, uma alma que recomeça uma nova experiência na carne. Por isso mesmo, temos de desdobrar sua natureza em 3 aspectos. O primeiro, a criança é uma personalidade com seculares experiências, com características individuais próprias, mas que está momentaneamente adormecida.
A reencarnação produz uma espécie de amnésia temporária no espírito, justamente para dar-lhe a oportunidade de recomeçar uma nova experiência. Segundo, é também uma personalidade nova em desenvolvimento. A personalidade atual vai se formar ao influxo do ambiente, da educação, dos estímulos da presente existência, mas também sob a orientação inconsciente da sua personalidade espiritual, das suas tendências inatas. E, terceiro, é representante da espécie humana e vai necessariamente obedecer a certos padrões instintivos de desenvolvimento que são comuns à espécie. Alguns desses instintos estão presentes mesmo em animais irracionais. Por exemplo, o ato de mamar é um padrão instintivo de todos os mamíferos. Então, essas três características iniciais para a gente pensar nessa criança que é um elemento complexo. Se vimos que, no adulto, ocorre uma espécie de ocultamento do eu integral na criança, se vimos que no adulto ocorre uma espécie de ocultamento do eu integral, na criança, este processo é ainda mais agudo, pois a reencarnação é um sono do espírito que vai acordando pouco a pouco em novo corpo, numa nova situação, num novo ambiente. Apenas na fase adulta é que ele desperta completamente o quanto é possível estar desperto enquanto imerso num corpo carnal. Então, não existe criança adulta. Criança é criança. O fato é que ela traz, nessa complexidade que é um novo ser, todas essas características que a Dora vem nos apontando aqui, a par da psicologia do desenvolvimento. Disso se conclui que o desenvolvimento da criança é um processo triplo: a formação de uma nova personalidade e o despertar gradativo e relativo da personalidade espiritual, condicionado pelo desenvolvimento biológico, ou seja, vai retomando, desenvolvendo a formação da nova personalidade, o despertamento gradativo e relativo da personalidade espiritual, que ela já traz, é a sua própria bagagem, condicionada pelo desenvolvimento biológico. Então, veja que o desenvolvimento biológico é um travador, é um condicionante, né? Que vai limitando uma série de questões, de situações. Da interação desses aspectos é que vai resultar o homem adulto. E aí nós vamos lembrar de novo, nós estamos falando de educação. Mas não é da educação formal tão somente, mas da educação que educa o espírito, esse ser integral que está de volta a uma nova reencarnação. A compreensão desta interação deve levar a uma revolução em nossa análise do desenvolvimento infantil. Durante muitos séculos, achou-se que a criança era um recipiente vazio, onde se deveria derramar todo o conteúdo da educação, ou uma argila que se deveria moldar segundo os padrões do adulto. A partir de Rousseau, o filósofo Jean-Jacques Rousseau, entretanto, começou-se a reconhecer que a criança constrói a si mesma. Ela se desenvolve a partir de um impulso interno, coordenando esse desenvolvimento
embora influenciada por estímulos e condições externas. O que até agora não está claro para a maioria dos estudiosos é que o coordenador desse desenvolvimento físico e psíquico, emocional e social é o próprio espírito, que, embora adormecido em suas potencialidades e em sua memória, ainda é o núcleo em torno do qual deve-se criar a casca de uma nova personalidade. Então, o agente de toda essa atividade, o gerente, o gerenciador, o coordenador dessa atividade é o espírito que eu sou, é o espírito que a criança é. Para materialistas, esse impulso interno que coordena por dentro o desenvolvimento infantil é apenas a determinação genética da espécie. Os espiritualistas não reencarnacionistas admitem que esse impulso provém do espírito recém-criado. Saindo do nada, esse espírito é apenas uma potência, uma promessa a se realizar num corpo. A visão reencarnacionista, entretanto, alcança uma dimensão mais profunda. Vejamos as consequências lógicas desses aspectos acima citados, que aclaram o nosso conteúdo, o nosso conceito, de criança e explicam melhor suas características. Então vamos a eles, vamos a esses aspectos, né? Que foram citados assim. Então vamos a eles, aclarando esses aspectos. Segue a Dora. Porque a criança é uma personalidade já pré-existente, embora adormecida. Ela traz tendências morais e psicológicas inatas que podem ser percebidas desde cedo. Segundo, aprender não é para ela um processo inteiramente novo. É também um recordar, pois, como espírito, ela já sabe muito. Por exemplo, andar, falar e até escrever são funções que ela já desempenhou muitas vezes. Perdão. O que ela sabe e o que ela é em sua personalidade espiritual pode variar ao infinito. É uma incógnita para nós que a vemos tão frágil e pequenina. Pode ser um espírito sábio, evoluído, ou pode ser um espírito ignorante e atrasado ainda. Por que a criança é uma personalidade atual em formação? Ela é extremamente maleável, suscetível às influências externas. Absorve os estímulos do ambiente de forma intensa. O que lhe vem de fora pode passar a fazer parte do seu íntimo. Ela precisa reaprender certas funções que já soube em outras vidas em novas formas. Por exemplo, falar, talvez numa língua que antes não sabia. Ou seja, ela tende a aprender os padrões culturais no ambiente em que nasceu. Ela parece dotada de uma certa bondade natural, o que Kardec chama de roupagem de inocência, que é real, na medida em que suas tendências negativas inatas estão dormentes e o que está mais à vista é a essência boa que todos os seres humanos possuem
como herdeiros de Deus. Referimos-nos aqui à média das crianças, porque há exceções, de que trataremos mais adiante, que demonstram muito cedo uma perversidade inata. Mais uma questão: por que a criança é um ser humano em crescimento? Ela apresenta alguns padrões de desenvolvimento físico e psíquico que muitos estudiosos do assunto têm observado. Isso significa que existem certas fases infantis obedecendo a uma lei de desenvolvimento, que podem variar de indivíduo para indivíduo e podem ser influenciadas por componentes socioculturais. Essas leis são tanto biológicas, no que se refere à maturação do corpo, quanto psíquicas, e essas têm relação com a gradativa integração corpo-espírito no processo da reencarnação. E aqui cabe um adendo interessante para que nós, observando um aspecto como esse, por exemplo, de essa criança ser um ser humano em crescimento, o posicionamento, por exemplo, da juíza que cuidou do estupro, da situação de estupro, da extrema vulnerabilidade daquela criança em Santa Catarina, por exemplo, em que ela é arrancada, além de violentada, além de estuprada, além de submetida ao jugo perverso de um homem mais velho, de um homem que não tem em absoluto direito de abusar dessa infantilidade, dessa vulnerabilidade. Ela ainda foi aviltada, violentada pela juíza do caso, que a arranca do seio da mãe, a coloca numa instituição de forma isolada, sem que a mãe soubesse onde, e, além de tudo, no próprio momento da audiência, no próprio tribunal, assedia-a moralmente, buscando impor-lhe o não aborto. De uma gravidez que ela não pediu, burlando a legislação vigente desde 1940 no Brasil, que dá o direito absoluto a esta vulnerável, violentada, de ter o seu aborto legal garantido. Olha o que está dito, para que a gente tenha clareza da gravidade disso. Essas leis são tanto biológicas, no que se refere à maturação do corpo, uma menina de 11 anos, quanto psíquicas, e essas têm relação com a gradativa integração corpo-espírito no processo da reencarnação. Então, ela é violentada por um homem, violentada por uma juíza que representa a justiça, que deveria proteger. As leis gerais, segue a Dora Encontre, as leis gerais do seu desenvolvimento físico-psíquico e do processo reencarnatório fazem com que todas as crianças sejam semelhantes em todo o mundo, guardadas as diferenças individuais e culturais, nunca ausentes. Existe, portanto, uma natureza propriamente infantil. A Dora segue em frente com mais um item neste tópico da infância: o porquê da infância. Existem duas visões extremadas a respeito da infância. Uma delas considera a infância como uma espécie de humilhação, pois o homem se vê num estado de desproteção e dependência que lhe causa profunda infelicidade, o que em parte é verdade, não por causa da infância em si, mas por causa do despotismo dos adultos que,
ao invés de proteger a fragilidade infantil, oprimem a criança e abusam dela. Outros veem no estado infantil um sonho de beleza e felicidade, uma época de despreocupação e de fantasia pela ausência de ocupações sérias. Em verdade, a condição infantil não é em si mesma humilhante e, por outro lado, nem sempre é imune de sofrimento num estado ideal de felicidade e nem é isenta de seriedade, pois o período de aprendizagem infantil é de suma importância para a vida terrena e espiritual. E aí cabe mais uma observação para o nosso cenário brasileiro em especial, mas não só. A quantidade, o número absurdo de violências contra as crianças nesse país tem extrapolado qualquer mente mais serena. Tem feito vibrar as fibras dos corações violentamente. Aquele que acha que ser criança é algo humilhante, talvez seja excessivamente orgulhoso. Por isso, o ensino de Jesus de que é preciso se fazer pequenino para entrar no reino dos céus. E aquele que atribui à infância uma época maravilhosa, de maravilhosa irresponsabilidade, talvez revele tendência à fuga da realidade e não se acomode muito com o lado sério da vida, ou ainda só considere sério o que se relaciona com a luta do ganha-pão, com as ambições terrenas, e por isso não vê a seriedade da infância. E aí, uma vez mais, nós precisamos pensar se no nosso país, nesse momento, se pensa com seriedade na infância. A infância que generalizadamente, porque a maioria da população do país é pobre, hoje um grande número miserabilizado, desempregado, sem moradia, sem trabalho, sem sustento, autossustento, sem capacidade de sustentar a própria família. A educação não é levada a sério, não tem sido levada a sério, como formação do ser, como a formação dos caracteres, como a de Kardec. Então, a gente precisa pensar se para nós, neste país, a infância é levada a sério. É preciso entender a função própria do período infantil para se poder avaliá-lo com justeza. Afinal, para que, ou melhor, afinal, por que espíritos velhos, vividos, tantas vezes viciados em erros milenares, já donos de tantas experiências, precisam entrar de novo no ventre da mãe e se fazerem crianças outra vez? A função educativa da reencarnação, como nova oportunidade de refazer o destino, de aprendizagens diversas e de resgate de faltas passadas, perderia o sentido se o espírito não fosse internado num corpo infantil. Através desse processo de esquecimento e renovação da vida, ele pode construir uma nova personalidade, melhor e mais integral. Pode resgatar seus débitos sem se ver continuamente oprimido pelo sentimento de culpa e vergonha por um passado tenebroso. Pode conviver com inimigos, transformados em parentes e amigos, sem se dar conta disso, modificando sentimentos e refazendo relações. Pode absorver elementos de novas culturas, aumentando sua bagagem universal. Mas a principal finalidade de o espírito nascer criança outra vez é a de ser educado novamente.
As impressões positivas que recebe durante a infância podem ser determinantes em sua existência atual e até em próximas vidas. Exatamente por causa do estado de semi-inconsciência do espírito encarnado num corpo infantil, suas barreiras de defesa psíquica estão neutralizadas. Ele está mais receptivo, mais maleável, mais aberto a todas as influências. Se lhe forem dados bons estímulos, sua assimilação poderá ajudá-lo imensamente em seu progresso espiritual. Assim também uma influência negativa, transmitida pela educação, pode complicar muito seu futuro espiritual. Mas, nesse caso, a responsabilidade moral recairá mais sobre aqueles que foram encarregados de sua educação e falharam nessa tarefa. Importante lembrar disso. Importante pensar nisso. Todo o processo reencarnatório, todo o processo de vida, todo o processo da nossa existência é um processo educativo. E a reencarnação, em especial, tem esse caráter de reeducação, onde cada um de nós se fará criança sempre, novamente. Fizemo-lo no passado, faremo-lo no futuro, para alcançarmos o nosso estágio maior de compreensão da ciência e da moralidade. Então, atentemos para a importância de que se reveste o ato de atender à infância. Eu atendo, através da infância, ao meu filho, ao seu filho. Eu atendo ao seu avô do passado. Eu atendo à sua mãe de ontem. Ela presente aqui no processo reencarnatório, na feição de uma criança de tenra idade, está dependente de nós no sentido desse amparo, de habilitarmos-nos para dar-lhe todo o sustentáculo. E essa sua mãe pode voltar tão preta quanto eu. Pode voltar tão autista quanto o filho do Marcos Mion. Pode voltar tão cega quanto qualquer ceguinha que você vê na rua. Pode voltar nascendo na mendicância, na população em situação de rua que você vê hoje ali. Pode ser o teu pai, pode ser o teu avô de ontem, pode ser o teu filho amado de ontem. Por isso é tão importante que nós atendamos à infância e percebamos a necessidade da solidariedade e da fraternidade natural que nos une, porque nós somos sempre solidários nas vivências do ontem, do hoje e do amanhã. Segue a Dora Encontro. E assim, é preciso ser criança de novo a cada nova encarnação para que, aliviados momentaneamente das nossas cargas de memória, possamos ser educados e nos educarmos. E com isso, darmos alguns passos adiante no caminho infinito da evolução. A infância é, pois, um estado de humildade, não de humilhação, porque todo recomeço requer esta virtude. É também um estado de bênção, não por causa da aparente irresponsabilidade, mas porque o espírito está na posse do melhor de si mesmo, de sua capacidade de amar, de seu desejo de aprender, de sua sinceridade natural. Enquanto os vícios passados dormem no subconsciente, a alma pode dar expansão à sua divindade interior e, por isso, uma criança saudável e natural
É sempre um bálsamo para o adulto já calejado nas dissimulações sociais, envolvido na luta aspérrima da sobrevivência na Terra. O período infantil, afirma Dora, é um período muito sério, porque então o homem, ainda não aparelhado física e psiquicamente para o trabalho considerado produtivo no mundo, pode se dedicar ao trabalho não produtivo, entre parênteses, economicamente, mas nem por isso menos importante. O trabalho de aprender, de amar, de construir a si mesmo, de observar a vida e as coisas com olhos de interesse e entusiasmo. E a Dora segue o futuro da criança. Apesar de a criança ter uma natureza própria, e esta natureza transcender até certo ponto as influências do meio e o tempo histórico, pode-se observar nela uma lenta mudança. Alguns especialistas em infância têm se aventurado a esmiuçar o problema de alguma forma, mas parece que todos podemos observar de maneira empírica que a criança evoluiu. E isso resulta de um fato: a humanidade evoluiu. Este fato, para alguns, é de difícil constatação por causa da visão estarrecedora do mundo atual. O problema é que vivemos um momento de crise, de transição de épocas. A aparência é a de um mundo decadente. É verdade que esta civilização que conhecemos está em decadência, mas quem tem olhos de ver já consegue enxergar os primeiros clarões de uma nova aurora. Porque os estímulos do ambiente são muito maiores, porque os meios de comunicação mudaram o mundo, trazendo vantagens e desvantagens, porque a educação, mal ou bem, recebeu alguns melhoramentos e se tem um pouco mais de consciência dos direitos da criança. Por tudo isso, a criança é hoje mais inteligente, desenvolve-se mais facilmente e é mais receptiva que anos atrás. Mas, acima de tudo, isso se deve à evolução lenta, difícil e gradual, mas real, da qualidade intelectual e moral dos espíritos que se encarnam na Terra. E isso se reflete também no progresso da infância. Dizem os espíritos que em mundos mais adiantados, a infância é mais curta, pois a alma encarnada necessita de pouco tempo para despertar numa nova existência. Espíritos mais lúcidos e menos comprometidos com o mal não precisam desse longo período de esquecimento e reeducação. Assim, devemos crer que a fase da infância na Terra também diminuirá com o tempo. Esse encurtamento, porém, não deve ser provocado artificialmente, impondo-se à criança uma maturação precoce. Nem tampouco, e é o que acontece hoje, deve ser acompanhada de estímulos negativos precoces, como o apelo à sensualidade e à violência. E aí nós precisamos lembrar, inclusive, quando se fala nesse momento, assim devemos crer que a fase da infância na Terra também diminuirá com o tempo. Esse encurtamento, porém, não deve ser provocado artificialmente, impondo-se à criança uma maturação precoce. E aí o que tem um grupo de seres humanos tentando fazer, especialmente nos países com maior dificuldade nesse campo, como é o caso do Brasil, tentando estabelecer uma redução da maioridade penal. Para tratar de quem? Das crianças. Mais especificamente de quais crianças? Das pobres, negras, faveladas, que não têm tido direito à educação, não têm tido direito à saúde, os pais não têm tido direito a justos salários,
quando conseguem emprego, porque nem empregos têm tido direito à moradia, muito menos. Como se estabelecer redução da maioridade penal para populações que estão jogadas todos os dias aos magotes para viverem nas ruas. Segue a Dora. Outro indício de maturação espiritual da infância está nas recordações espontâneas de vidas passadas, cada vez mais comuns. Fenômeno universal, catalogado por pesquisadores, parece indicar que no futuro a consciência de nossa personalidade integral estará mais à tona da memória. Segue a Dora com mais um item. Crianças especiais. Todas as crianças são especiais porque cada uma é uma individualidade sagrada e rica. Atentemos para isso. Mas aqui queremos nos referir particularmente às crianças que fogem, de um modo ou de outro, ao padrão médio de normalidade. As crianças com problemas de desenvolvimento, com sub- ou superdotação intelectual, crianças com desajustes emocionais, todas elas merecem estudos médicos, psicológicos e educadores em todo o mundo. Aliás, alguns dos métodos pedagógicos desenvolvidos nesse século para crianças normais partiram de métodos antes aplicados a crianças excepcionais, como o de Maria Montessori e de Crowley. Interessa-nos o aspecto espiritual da questão, até agora não desvendado. A deficiência mental tem geralmente uma causa física bem identificável. Pode, por exemplo, ser provocada por um problema genético, como no caso da síndrome de Down, ou uma lesão cerebral ocorrida na hora do parto ou durante alguma convulsão. Pode, às vezes, também ser consequência passageira de algum distúrbio psíquico. Em qualquer caso, entretanto, trata-se de uma incapacidade momentânea de manifestação do espírito e não uma incapacidade intrínseca da alma encarnada. Kardec comprovou isso ao evocar espíritos de crianças deficientes e que, fora do corpo, tinham grande lucidez espiritual. Isso também se observa diariamente pelo fato de que, em muitos casos de deficiência, os diagnósticos médicos são taxativos, descartando qualquer possibilidade de desenvolvimento. Mas, quando estimulada convenientemente e quando revela uma vontade forte, a criança ultrapassa de muito os prognósticos pessimistas. O que é isto, senão o espírito inteligente que, apesar dos obstáculos para a sua manifestação, luta e consegue, pelo menos em parte, superar os limites do corpo. O nascimento de crianças excepcionais é um desses fatos que só se pode explicar inteiramente pela lei da reencarnação. As deficiências mentais, e evidentemente as físicas também, são sempre resultados de processos kármicos cujas origens desconhecemos, mas podemos indicar suas características principais. Espíritos que abusaram demasiado da inteligência, empregando-a em prejuízo de si próprios e do próximo, podem ter encarnações expiatórias em que se sintam tolhidos para usá-la em sua integridade. Geralmente são espíritos que desenvolveram pouco o sentimento, enquanto, pois, não podem manifestar a plenitude de suas faculdades intelectuais na carne, são obrigados a arranjar outras formas de comunicação com o ambiente e, por isso, muitas vezes, mostram-se extremamente afetivos. A inteligência descansa,
mas o espírito progride, aprendendo a sentir. Isso se observa com muita clareza nas crianças de síndrome de Down, afetuosíssimas em sua maioria. Espíritos comprometidos em séculos de crimes e malbaratamento das leis da vida atingem tal estado de desequilíbrio espiritual que só a reencarnação lhes pode aliviar a consciência. É que a carne age como uma espécie de mata-borrão. Ao seu contato, o espírito amortece as dores agudas da consciência e pode resgatar dívidas, reequilibrando-se para o futuro. Mas, quando ainda no plano espiritual, se vê abismado em profunda loucura, não pode, ao reencarnar, moldar um corpo normal e, assim, imprime na sua formação genética as lesões gravíssimas que vão resultar em corpos defeituosos e incapacitados. Nesses casos, não se pode esperar um desenvolvimento pleno da personalidade atual, mas não devemos esquecer que essa expiação estará servindo para a melhoria da personalidade espiritual. E essa personalidade espiritual sempre pode ser atingida, se não pela comunicação verbal, certamente pela linguagem do amor. A superdotação é outro tema complexo que é preciso analisar com critério. Em primeiro lugar, deve-se tomar cuidado na identificação de um superdotado, pois há muita superdotação artificial. Qualquer criança submetida a uma estimulação intensa pode se revelar precoce. Aliás, uma estimulação exagerada e unilateral pode causar distúrbios psíquicos. E como ela é sempre feita por motivos de vaidade ou de interesse econômico dos adultos, acaba por deformar a personalidade da criança. Assim, são os casos de músicos ou esportistas, por exemplo, que desde a mais tenra idade sofrem um treinamento massacrante, tornando-se exímios em certa atividade. Podem conquistar fama e dinheiro fácil, mas são sempre pessoas profundamente desajustadas e infelizes porque não se desenvolveram de maneira natural e integral. Quando legítima, ou seja, espontânea e não provocada, a superdotação pode se revelar por um talento específico ou por uma inteligência geral acima da média. Pode-se observar uma criança superdotada, entre outros traços, pelo seu pensamento criativo, pela intensidade e profundidade com que se envolve em assuntos de seu interesse, pela superioridade geral de seu raciocínio em comparação com as crianças de sua idade e ainda pela extrema facilidade em algumas áreas do conhecimento. Faça-se, porém, importante parênteses. Uma determinada superdotação intelectual não implica necessariamente em evolução moral do espírito encarnado. Há muitos homens e mulheres que desenvolvem predominantemente a inteligência em detrimento das qualidades morais. Ao renascerem, podem revelar esse desenvolvimento anterior desde cedo, mas nem por isso possuem evolução moral. Aliás, muitas vezes até são espíritos comprometidos com sérios desvios das leis divinas. Isso é para a gente não ficar deslumbrado, às vezes, com um detalhe apresentado pelo seu rebento, pelo seu neto, né? Porque a gente, às vezes, fica essa coisa emocional. Poderíamos também falar de uma espécie de superdotação moral, coisa nunca mencionada. São as crianças que revelam desde cedo uma superioridade moral em relação ao meio. Estas, sim,
podem ser consideradas como reencarnação de espíritos avançados. O desajuste emocional pode se manifestar em forma de inquietação, agressividade, choro excessivo, medo, pesadelos, insônia e até prejudicar o desenvolvimento físico e cognitivo. As causas do problema podem ser as mais variadas. É preciso saber distingui-las. Pela sua extrema maleabilidade psíquica, a criança absorve facilmente os reflexos vibratórios e emocionais do ambiente. Diante de um comportamento anormal de sua parte, deve-se, antes de mais nada, procurar as causas na atmosfera psíquica que a cerca, ou seja, o ambiente onde ela se encontra, onde ela vive. Mesmo que os adultos não demonstrem agressividade, desespero, angústia e outros sentimentos negativos, e os trancafiem dentro de si, nem por isso as crianças, desde o berço, deixam de senti-los, de captá-los e de manifestá-los, se eles existem no íntimo das pessoas que as acompanham. Compreendemos que, como é grave isso, que a gente pensa que aquele serzinho que está ali é uma nulidade. Esse é o equívoco. É um espírito pronto, vivo, atento, recebendo as impressões dos meus sentimentos. É a minha vibração emocional que alcança-os. Não só o estado emocional explícito ou embutido dos adultos, Isadora, igualmente atitudes e orientação educacional inadequadas em relação à própria criança produzem desajustes emocionais profundos. Por exemplo, tapas, gritos, repreensões severas ou indiferença, rejeição e abandono. Esses fatores foram largamente estudados por várias correntes psicopedagógicas. Aqui, nem nos referimos às aberrações, infelizmente não tão raras, como o abuso sexual e a pancadaria, que, obviamente, chegam a abalar a personalidade da criança por toda a vida e talvez até além. Aqui, mais uma vez, vamos lembrar a postura de quem tem o papel de amparar crianças, como as citadas por nós no início dessa nossa conversa, vítimas desses abusos todos. Aqui nem nos referimos às aberrações, infelizmente não tão raras como o abuso sexual e a pancadaria, que obviamente chegam a abalar a personalidade da criança por toda a vida e talvez até além. Isso compromete, às vezes, até a próxima reencarnação. Outras condições muito comuns em nossa sociedade atual também podem ser causa de anormalidades emotivas numa criança, o impedimento de dar livre curso à sua criatividade, que é o que acontece num grande número de vezes com a população submetida a esse terror da falta de lar, falta de casa, morar sob as marquises, em pequenos panos rasgados e improvisados. Que efeito tem isso sobre essas crianças? E se fossem as suas crianças? Vocês gostariam de ter assim? Nós ficaríamos felizes se as nossas crianças estivessem nessa situação? A sua energia física e psíquica, o viver sempre em ambientes fechados, onde não possa mexer em nada, levando uma vida muito contrária à sua natureza expansiva e criadora. Excesso de atividades passivas, como as desenvolvidas na escola atual. Muitas horas de televisão por dia, contato com literatura e cinema de conteúdo violento ou pornográfico, ou mesmo experiências vividas nestes setores, etc, etc. Tem vários, né? Mas existem também as causas espirituais. As crianças podem revelar desde cedo desequilíbrios emocionais trazidos do passado, ou podem ainda sentir influências negativas de espíritos obsessores
ligados a ela e à família. Entretanto, só se pode identificar com toda certeza se um desequilíbrio emotivo provém dela própria ou de espíritos perturbadores quando as causas ambientais estiverem eliminadas. Ou seja, em uma criança que vive num ambiente saudável, alegre, tranquilo, onde sejam cultivadas a prece, conversas elevadas, limpeza material e moral, e ainda assim persistirem os desajustes, então eles serão de fato originários dela própria. Mas todo esse ambiente positivo é o primeiro requisito de qualquer terapia. Queridos amigos e amigas, nós encerramos aqui esse nosso encontro, com a finalidade muito mais de trazer alguma turbação para as mentes de todos nós, no sentido de reflexionarmos sobre o que fazemos da infância na nossa casa, o que fazemos da infância no nosso bairro, o que fazemos da infância na nossa cidade, o que fazemos da infância no nosso estado, o que fazemos da infância no nosso país, o que fazemos da infância no mundo atual. Qual é a nossa contribuição? O que nós esperamos de fato? O que nós queremos para essa infância? Muita paz.